Olá, pessoal. Vamos trabalhar aqui o custeio padrão. A palavra-chave aqui é controle, né? Vamos trabalhar aqui o sistema de custos direcionado para o controle. Uma das principais utilidades de um bom sistema de custos é servir como ferramenta de controle sobre as atividades produtivas, em todas as suas fases e etapas de seus processos, em cada um de seus departamentos. Então, o que é que nós podemos dizer aqui? Que um bom contador de custos, um bom analista de custos, obterá excelentes informações para o seu trabalho quando ele dispuser de um moderno e eficiente sistema para apuração, análise e controle de seus gastos, de seus custos. E para isso, a gente vai estudar o custeio padrão. Eu volto a repetir, a palavra-chave aqui é controle. Estamos trabalhando custos voltado, não é, para o controle, voltados para o controle. E o que significa controlar? Controlar é conhecer a realidade, compará-la com o que foi previsto, né, orçado, tomar conhecimento rápido das divergências encontradas e suas origens e tomar atitudes para a sua correção. O que a gente vai trabalhar aqui é orçamento de custos, né? É o orçamento de custos, o custo padrão. O custo padrão. O custo padrão é um custo determinado como base para o registro da produção antes da determinação do custo real. O custo real é o custo histórico, é o custo que aconteceu. Esse custo padrão, ele serve como instrumento de controle à administração da empresa, podendo ser utilizado tanto pelo custeio por absorção, que já estudamos, quanto pelo custeio variável, também estudado na parte de custo para a tomada de decisões. E a comparação entre o custo padrão e o custo que realmente ocorreu serve de base para a gestão avaliar a eficiência na utilização dos recursos na produção. Que recursos são esses? O material direto, a mão de obra direta e os custos indiretos de produção, identificando oportunamente os desvios e tomando providências no sentido de corrigi-las quando necessário. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é o conceito de custo padrão. O que é o custo padrão? O custo padrão é um sistema de custeamento de produtos e tem filosofia de controle das operações da empresa. Quem define isso é o Eudícibus, Sérgio de Eudícibus. O custo padrão é uma previsão ou predeterminação do que os custos reais devem ser dentro de condições projetadas, servindo como base para quê? Para o controle de custos e como uma medida de eficiência da produção. Vocês podem buscar aí variadas definições, variados conceitos, mas a palavra-chave vai ser qual? O controle. Por quê? Porque o custo padrão é um custo previamente determinado, baseado em cálculos analíticos sobre o processo produtivo, incluindo os estudos do tempo, dos movimentos relativos a cada operação. O custo padrão é um custo estabelecido como meta para os produtos de uma empresa, considerando basicamente o preço e a quantidade dos insumos. Quais são esses insumos consumidos na produção? Volto a repetir. Os materiais, a mão de obra e os custos indiretos de produção. Então, temos aqui a definição do custo padrão, que é aquele que pode ser determinado a priori e é possível de alcançar, pois leva em consideração eventuais imperfeições nas condições ambientais e empresariais do mercado. Esse custo padrão é o custo planejado para um produto e, como tal, deve ser calculado antes da produção. Como é que se conhece um custo antes de iniciar o processo? Por meio do custo padrão. Sua utilização é mais adequada para as empresas que fabricam produtos padronizados em série do que para aquelas empresas que produzem sob encomenda. Mas qual é a razão para isso? A razão são as especificidades dos itens fabricados, né? Então aqui está algumas das definições do custo padrão. Vamos ver mais. Eu coloquei aqui 4 finalidades do custo padrão. 4 finalidades para o custo
padrão. Vejam só, gente, já discutimos antes, no próprio conceito de custo padrão, a gente já pode encontrar a sua finalidade. A grande finalidade do custo padrão é o controle dos custos, tendo como objetivo o de fixar uma base de comparação entre o que ocorreu, o que ocorreu é o real, e o que deveria ter, entre o que ocorreu de custos e o que deveria ter ocorrido. O que deveria ter ocorrido é o padrão, que foi previamente estabelecido. Mas a gente tem que saber aqui também o seguinte, que o custo padrão, ele não elimina o custo real e nem diminui a sua tarefa. Aliás, a implantação do padrão só pode ser bem sucedida onde já existe um bom sistema de custo real. O sucesso do custo padrão irá depender do grau de seriedade que a empresa der à localização e ao saneamento das diferenças encontradas entre o que foi previsto, custo padrão, e o que realmente aconteceu, custo real, por ocasião de suas comparações. Então vejamos. A implantação do padrão só pode ser bem sucedida onde já existe um bom sistema de custo real. Perfeito. O custo padrão estabelece uma medida planejada que será usada para compará-los com os custos reais ou históricos, aqueles que aconteceram e foram registrados pela contabilidade financeira, pela contabilidade societária, com a finalidade de revelar desvios que serão analisados e corrigidos, mantendo assim o desempenho operacional dentro dos rumos previamente estabelecidos. Então vejam que uma grande finalidade do custo padrão, decorrente da adoção de qualquer base de comparação fixada para efeito de controle, que a gente deve destacar aqui também, gente, é o efeito psicológico sobre o pessoal. Existe sim um efeito psicológico quando se estabelece esse orçamento de custos. Esse efeito pode ser positivo, como também pode ser negativo. Como assim? Mas que efeito é esse positivo ou negativo? Veja, as empresas estabelecem metas. Mas essas metas, elas não podem ser arrojadas, difíceis, inalcançáveis, difíceis de serem cumpridas, porque isso pode trazer efeito. Então veja, qual é o efeito positivo, Aldemir? O efeito positivo. Ora, esse custo padrão ele pode trazer um efeito positivo se o custo padrão ele for planejado e fixado, considerando metas difíceis, mas não impossíveis de serem alcançadas. Veja, a implantação do custeio padrão pode trazer um efeito positivo para o pessoal envolvido se a sua fixação considerar metas difíceis, mas não impossíveis de serem alcançadas. E aí acabará por funcionar como alvos, né? Como desafio realmente de todo o pessoal, com mais ênfase ainda, se tivesse sido firmado com a participação dos responsáveis pela produção. Agora, quando é que esse custo padrão pode trazer um efeito negativo? Se o padrão for fixado com base no conceito ideal. Cada funcionário já saberá de antemão que o valor a ser fixado ele é inatingível, é inalcançável, é ilusório, é um sonho, e que todo e qualquer esforço jamais culminará na satisfação máxima do objetivo que se quer alcançar. E poderá haver a criação aí, como é que a gente poderia dizer, de um espírito psicológico individual e coletivo amplamente desfavorável. Por isso que a gente volta a comentar. O sucesso do custo padrão irá depender do grau de seriedade que a empresa der à localização e ao saneamento das diferenças encontradas entre o padrão e o real, por ocasião de suas comparações. O alto escalão e os níveis inferiores da empresa deverão estar conscientes de que essas diferenças encontradas devem ser reduzidas ou eliminadas, pois de pouca ou nenhuma utilidade terá as informações dos relatórios, se estas não tiverem as soluções, como é que poderíamos dizer, não tiverem as soluções adequadas. O controle culmina com as medidas de correção, com os relatórios das divergências apuradas. E assim sendo,
perdida a grande função de controle. Aí desaparece a razão de ser do custeio padrão. Então não adianta estabelecer um bom custeio padrão se você não tem um sistema de custo real acompanhado. Não é isso? Então o objetivo principal do custo padrão é estabelecer uma medida planejada que será usada para compará-los com os custos reais ou custos históricos, aqueles que aconteceram ou estão acontecendo e foram ou são registrados pela contabilidade financeira, a contabilidade societária, com a finalidade de revelar desvios que serão analisados e corrigidos, mantendo assim o desempenho operacional dentro dos rumos previamente estabelecidos. Esse é o custeio padrão. A ideia aqui é definir custos para o controle, mas não adianta ter um grande esforço para implantar um bom custeio padrão se você não tem também um sistema de custo real. Um depende do outro. Também não adianta você localizar essas diferenças se não tiver atitude, se não tiver o objetivo de disseminá-las ou de erradicá-las. Desculpem. É o que eu falei no início. Controlar significa conhecer a realidade, compará-la com o que foi previsto, foi orçado, tomar conhecimento rápido das divergências e suas origens e tomar atitudes para a sua correção. Tem que ter atitude, tem que tomar decisão. Né? Se houver algum desvio de finalidade e esse desvio for negativo, essa variação for negativa para a empresa, tem que tomar alguma decisão para poder naturalmente erradicá-la. Aqui a gente faz a seguinte pergunta: de que maneira e por quem deve ser fixado os custos padrão de um bem ou de um serviço? Quem são os responsáveis pela fixação de um custo padrão de um bem ou serviço? E de que maneira esse padrão deve ser fixado? Vejam só. O padrão a ser estabelecido deve, sempre que possível, ser fixado em quantidades físicas e valores monetários. O que significa isso? Quantos quilos de matéria-prima? Qual é o custo? Qual é o preço do quilo da matéria-prima? Quantas horas de mão de obra direta? Qual é o preço ou o custo por hora de mão de obra direta? Quantas horas máquinas? Qual é o valor ou o custo da hora máquina? É assim que a gente estabelece o padrão. O padrão a estabelecer, ou o padrão que deve ser estabelecido, deve, sempre que possível, ser fixado em quantidades físicas. Quantos quilos de matéria-prima? Quantos metros de material? Quantas horas de mão de obra direta? Quantos quilowatts de energia? E os valores monetários? Qual o preço do quilowatt de energia? Qual o preço do quilo da matéria-prima? Qual é o preço da hora máquina? Quer mão de obra, quilowatts-hora, horas máquinas. É assim que se estabelece o padrão. Só que essa tarefa, ela não é individual, ela é conjunta. A fixação final do custo padrão de cada bem ou serviço depende de um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto, uma tarefa dupla entre a engenharia de produção e a contabilidade de custos. Cabe à engenharia de produção fazer as fixações físicas, determinar os quantitativos, quantas horas máquinas, quantos quilos de matéria-prima, quantas horas de mão de obra direta, quantos quilowatts por hora de energia cada máquina consome. Mas cabe à contabilidade de custos transformar essas fixações físicas definidas pela engenharia de produção em valores monetários. Para isso, o Eliseu Martins recomenda que a implantação do custeio padrão, ela não seja imposta à empresa totalmente, e sim a certos produtos ou departamentos, ou para certos tipos de custos, pois deve ser instalado onde se julgue necessário. Você não pode implantar o custeio padrão de um modo geral, integralmente na empresa. Tem que se estudar antes para saber a sua aplicabilidade. Porque a partir do momento que você estabelece o custeio padrão, você também estabelece responsabilidades. Também é recomendável que seja observado o aspecto dinâmico quanto à sua implantação, ou seja,
para o melhor sucesso do próprio sistema de implantação do custeio padrão. E esse sistema, essa implantação, deve ser gradual e, na medida do possível, ampliada. Isso é muito importante, não é? Mas existe um grande problema aqui na fixação do custeio padrão. Né? Por ocasião da comparação entre o custo padrão e o custo real, fica evidente que, quando existem grandes variações, acende-se uma luz vermelha, alertando os responsáveis pelo controle desses objetos de custeio, porque você estabelece um custo padrão, uma meta. Quando você foge daquela meta, você naturalmente provoca variações. E quando essas variações são desfavoráveis, aí surge um sinal de alerta dentro da empresa, não é? Alertando os responsáveis pelo controle desses custos que estão sofrendo grandes variações. Logo, o que vai acontecer lá no chão da fábrica? Dentro da organização, os contadores de custos, em conjunto com o pessoal de operações e da administração, definem o que são variações grandes e variações pequenas. Isso é materialidade. Mas cada caso é um caso, não existindo medidas padronizadas que possam ser adaptadas a qualquer situação. Mas isso é interessante, porque a fixação do custo padrão, o custo padrão, quando implantado dentro de uma organização, você acaba criando centros de responsabilidade. Porque cada departamento vai ter um fim, vai ter um orçamento, né? E aí você consegue estabelecer um controle e saber quais são os verdadeiros responsáveis pelas variações, né? As variações de preço, as variações de quantidade, isso para cada componente do custo de produção. Interessante essa fixação do custeio padrão. Vejam que nós temos aqui, gente, nós temos aqui os tipos de custo padrão. Custo padrão ideal, custo padrão corrente, custo padrão estimado e o custo padrão orçado. Este custo padrão ideal, ele está em desuso. Nasceu da tentativa de se fabricar um custo em laboratório, né? Ele é mais teórico, pois considera o uso das melhores práticas existentes para a fabricação de um produto ou da prestação de um serviço. Esse custo padrão ideal, né? Ele descarta a possibilidade de ociosidade no tempo de mão de obra e de máquinas. Ele não considera quebras ou paradas, a não ser aquela prevista na programação de manutenção preventiva, né? Então, para ele, esse custo padrão ideal, ele considera que as operações são realizadas de forma perfeita, pois considera as condições ideais de qualidade dos materiais, sem qualquer possibilidade, como é que ele poderia? Sem qualquer possibilidade de perda, exceto as normais. Ele considera a eficiência do uso dos insumos e da mão de obra. Ele é muito difícil de ser alcançado na prática. O custo padrão ideal tem uma aplicação mais restrita para um período de longo prazo, mas não é o custo padrão aplicado na prática. O custo padrão aplicado na prática é o custo padrão corrente. Okay? Esse custo padrão corrente, ele, como é que eu diria? Ele é considerado de uma aplicação intermediária, porque se situa entre o ideal e o estimado na busca de um custeio que mais se aproxime da realidade, levando em consideração as deficiências existentes no processo produtivo. Que deficiências seriam essas? Olha, deficiências relativas aos desperdícios em função da qualidade dos materiais, em função da qualidade da mão de obra, em função dos equipamentos, fornecimento de energia. Considera-se, em comparação com o ideal, como um custo mais válido, mais aceitável, sendo o mais utilizado na prática, esse custo padrão corrente. Veja que ele leva em consideração as deficiências existentes na produção. Já o custo padrão estimado ou orçado, esse custo padrão estimado ou orçado, ele é determinado por meio de uma projeção para o futuro do desempenho ocorrido em períodos imediatamente anteriores, sem levar em consideração as ineficiências do processo produtivo, né? É o custo que deverá ser, ou seja, é aquele que procura identificar os custos que deverão alcançar no futuro.
Esse custo padrão estimado, ele não leva em consideração as ineficiências no processo produtivo, como o desperdício dos materiais, como a improdutividade da mão de obra, como os preços pagos pelos insumos, entre outros. Dessa forma, esse tipo de custo padrão aqui, o estimado ou orçado, considera a média do desempenho passado para o planejamento das operações futuras. Simplesmente, por não considerar melhorias no desempenho e desconsiderar as deficiências passadas, esse tipo de custo padrão não motiva a oportunidade de melhorias no que se refere à produtividade e maior eficiência na produção. Por isso que ele não tem muita aplicação. O custo padrão aplicado é o custo padrão corrente. Vamos ver agora aqui as comparações e as diferenças entre um e outro. Com base no que nós vemos lá no livro do Eliseu, a gente faz algumas diferenças entre o custo padrão e o custo padrão corrente. O custo padrão corrente, que é um custo padrão intermediário entre o ideal e o estimado. Veja que o ideal, né, aquele custo de laboratório, é um sonho. Ele está em desuso. Ele pode ter alguma aplicação quando o objetivo é a longo prazo. Não considera a ineficiência da empresa, excluindo somente as que cientificamente não podem ser eliminadas, né? As que eliminadas. Já o custo padrão corrente, ele considera a ineficiência da empresa, só excluindo aquelas que a empresa julga possam ser sanadas. Esse custo padrão ideal tende a ser levantado, né, muitas das vezes em laboratórios, por isso que a gente diz que é um custo de laboratório, mediante estudos e cálculos, muitas vezes distanciados da realidade, utópico. Já o custo padrão corrente, ele alcança mais a realidade. Veja, é levantado com base não somente em estudos teóricos, mas também em pesquisas e testes práticos. Tem praticidade. Esse custo padrão ideal considera os melhores fatores de produção, a melhor matéria-prima, a melhor mão de obra direta, os melhores insumos considerados indiretos, mesmo que isso não fosse viável para ela de imediato. Já o custo padrão corrente leva em conta os fatores de produção que a empresa realmente tem à disposição, tais como máquinas e mão de obra. Esse daqui, o ideal, ele é mais útil para metas a longo prazo, esse para metas de curto e médio prazo. O custo padrão ideal fixa um montante de qual deverá aproximar-se ao longo de vários anos, sem provavelmente jamais alcançá-lo, porque está em desuso, é utópico, né? Ele não leva em consideração as ineficiências ou deficiências do processo produtivo. Já o custo padrão corrente fixa um montante que a empresa deverá empenhar-se para alcançar no próximo período. Vamos ver agora a diferença entre o corrente e o estimado. Diferenças entre o custo padrão corrente e o custo estimado. O custo padrão corrente, nós já discutimos que ele é um custo intermediário entre o ideal, que é utópico, está em desuso, e o estimado. Esse custo padrão corrente é o que tem aplicabilidade, né? É o que se trabalha, é o custo que deveria ser. Já esse aqui é o custo que deverá ser. Esse é mais uma projeção, uma estimativa, sem levar estudo, testes, análise, sem observar as ineficiências ou deficiências do processo. O custo padrão corrente é mais elaborado, exigindo-se que determinados estudos sejam feitos. Já esse estimado é menos elaborado, partindo-se da hipótese de que a média do passado é um número válido. Já o custo padrão exige que a empresa faça uma averiguação da produtividade de cada máquina. Esse busca simplesmente a média passada. O custo padrão que tem aplicabilidade é o custo padrão corrente. É isso que a gente vai trabalhar aqui e vai desenvolver aqui e resolver uma questão prática. Nós temos aqui variações entre o custo padrão e o custo real. Observem bem. A análise da variação, ela deve ser realizada para os 3 elementos de custos. Para o material direto, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Material direto, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Essa análise desses 3 recursos
pode ser considerada favorável quando o real é menor que o padrão, não é? Quando o real é menor que o padrão, ou desfavorável, quando o real é maior que o padrão. Para ilustrar a variação entre o real e o padrão, vamos supor o seguinte aqui. Vejam, foi estimado, foi orçado, foi previsto e planejado que se iria gastar 1.700 de material direto. Entretanto, após o processo, ou ao longo do processo, foi constatado que o consumo de material foi de 1.850. Foi previsto 1.700, porém, foi consumido 1.850. O que significa isso? Que essa variação de 1.700 para 1.850, ela é de 150. Então, aqui, nós temos uma situação entre o que foi previsto, orçado, foi menor que o que foi realmente executado, gasto. Né? Então, aqui você tem um custo real, um custo histórico, um custo registrado pela contabilidade de 1.850. E aqui um custo planejado pela controladoria de 1.700. E aí nós temos aqui uma variação de 150, o que? Desfavorável. Por que desfavorável? Porque o custo real, o custo histórico, o custo que realmente, o custo que aconteceu e que foi registrado na contabilidade financeira foi maior do que o custo que foi orçado. Por isso que é desfavorável. Né? Para a mão de obra, foi previsto aqui 950 de mão de obra. Né? A controladoria, o orçamento da empresa, o planejamento da empresa, orçou 950 de mão de obra. Todavia, lá na contabilidade financeira, foi constatado, né, ao longo do processo ou após o processo, os dados históricos da contabilidade mostraram que a mão de obra efetivamente gasta foi de 850, mas a previsão foi de 950. Essa diferença entre 950 e 850, ela é de 100. Mas vejam, houve uma previsão de 950, porém, foi gasto apenas quanto? 850. Houve uma economia aqui. Houve uma economia. E essa economia, naturalmente, ela é favorável. Por quê? Porque aqui nós temos uma situação onde o custo real é menor que o custo padrão. Então, a variação ela é favorável. Isso é bom para a empresa. Isso é positivo para a empresa. Né? Ela previu gastar 950, mas gastou menos. Houve uma economia. Já a variação dos custos indiretos, a análise, a gente vê o seguinte, que os custos indiretos de fabricação previstos, orçados, estimados, né, foi de quanto? 750. Entretanto, os dados históricos mostram, né, os registros mostram que os custos indiretos de fabricação que realmente foram efetivados, gastos, consumidos, foi de 950. E aí nós temos aqui uma variação de 200. 200. Mas 200 o quê? Aqui nós temos uma situação onde o real é maior que o padrão. Ou o padrão é menor que o real. Essa situação aqui é qual? É desfavorável. É desfavorável. A variação total aqui, material, mão de obra e custo indireto, 3.450 padrão, mais um real de 3.650, o somatório dos três componentes aqui. E aí a gente mostra que essa variação é de 250 desfavorável. Mas vejamos, não adianta implantar um bom sistema de custeio padrão, volto a repetir, se você não tem um custo real bem sucedido, bem aplicado, bem acompanhado. Também não adianta você ter os dois se você não tem atitude, você não quer corrigir. Eu volto a comentar antes. A finalidade básica do custo padrão é proporcionar um instrumento de controle aos gestores da organização. O custo padrão ele busca eliminar falhas no processo produtivo. E com certeza aqui, para essa variação desfavorável, para você consumir mais material do que o que foi previsto, né? Para você consumir mais custo indireto do que o que foi previsto,
certamente deve ter havido falhas no processo, pode ter havido, né? Podem ter havido falhas no processo produtivo. E para isso é preciso aprimorar os controles. É preciso um instrumento de avaliação de desempenho. É preciso contribuir para o aprimoramento dos procedimentos de apuração do custo real. É preciso ter rapidez na obtenção de informações. É preciso responsabilizar, né, aqueles que cometeram essas variações. Simplesmente não é só apurar e deixar apurado. Tem que ter essa atitude. Eu volto a falar. O que significa controlar? Controlar é você conhecer a realidade. A realidade é essa, né? Isso aqui foi o que foi previsto. Mas controlar significa você conhecer a realidade é 3.650. Compará-la, né, com o que foi previsto e tomar conhecimento rápido das divergências. Olha as divergências aqui. E suas origens. E tomar atitudes para a sua correção. Volto a falar, Odemir, o que é controle? Controle é isso, é você conhecer a realidade, o que realmente aconteceu, comparar com o que foi previsto, tomar conhecimento rápido das divergências encontradas, né? E as suas origens, o que foi que ocasionou isso aqui, e tomar atitudes para a sua correção. Isto é controle. Volto a repetir, não adianta você fazer todo esse cálculo, fazer todo esse estudo, conversar com o pessoal, envolver a organização, simplesmente trabalhar, implantar o custo padrão, ter o custo real, no final não, não, não tentar eliminar essas falhas. O sucesso do custo padrão depende muito do grau de seriedade que a empresa impuser, né? Ela precisa localizar e sanear essas diferenças encontradas entre o padrão e o real, por ocasião de suas comparações. E eu volto a falar. O objetivo principal do custo padrão é estabelecer uma medida planejada, isso aqui é planejado, que será usada para comparar com os custos reais ou históricos, aqueles que aconteceram e foram registrados pela contabilidade. Com qual finalidade? Com a finalidade de revelar desvios, isso aqui é desvio, né? Que serão analisados e corrigidos, mantendo assim o desempenho operacional dentro dos rumos previamente estabelecidos pela organização. Isso é o custo padrão, né? Custo padrão, custo real. Quando a gente vai estudar essas variações, repito, quando vamos estudar essas variações, nós temos que estudar as variações para cada componente, para a matéria-prima, para a mão de obra direta e para os custos indiretos de fabricação. Para a matéria-prima, vejam bem, nós temos as variações de quantidade, a variação de preço ou de custos e a variação mista. Essa variação de quantidade, ela é consequência da diferença entre a quantidade de matéria-prima estabelecida para aplicação no produto e a quantidade efetivamente consumida. Vou repetir. Essa variação de quantidade da matéria-prima, ela é uma consequência, né? Ela resulta da diferença entre a quantidade de matéria-prima estabelecida e a quantidade de matéria-prima efetivamente consumida. Tanto faz. Quantidade real menos quantidade padrão, ou quantidade padrão menos quantidade real. QR, quantidade real. QP, quantidade padrão. E aqui eu multiplico pelo preço padrão. Temos aqui também a variação de preço ou variação de custos. Volto a repetir. Variação de preço ou variação de custos da matéria-prima. Ela também é consequência do efeito das diferenças entre o preço real e o preço padrão, efetivamente, assim, entre o preço real e o preço padrão da matéria-prima, o preço efetivamente pago. Essa variação de preço, veja, a diferença entre o preço efetivamente pago e o preço previsto, preço padrão, a gente multiplica pela quantidade padrão, para encontrar a variação de preço ou a variação de custo da matéria-prima.
E a variação mista é consequência do efeito da variação de custos, ou variação de preço, sobre a variação de quantidade da matéria-prima. Ela é resultante do produto das diferenças entre as quantidades e os preços, ou os custos. Então, temos a variação de quantidade da matéria-prima, que é a diferença entre a quantidade efetivamente consumida e a quantidade padrão, a quantidade prevista, multiplicado pelo preço padrão. A variação de preço, que é resultante da diferença entre o preço efetivamente pago, não é? O preço efetivamente pago e o preço padrão da aquisição da matéria-prima, multiplicado pela quantidade padrão. E a variação mista é consequência direta do produto entre as diferenças entre as duas quantidades, real e padrão, e os preços, real e padrão. Temos também aqui as variações da mão de obra direta, né? A variação da mão de obra direta. Temos aqui a variação de eficiência, que a gente também pode chamar de variação de quantidade, né? Variação de eficiência ou variação de quantidade, que é a diferença. Aqui, ela é consequência da diferença entre a quantidade de horas efetivamente gasta e a quantidade de horas estabelecidas para a aplicação do produto. Ou seja, temos as horas efetivamente gastas, as horas realizadas, menos a hora padrão, multiplicado pela taxa padrão. E aqui você tem a variação de taxa ou variação de custo, ou de preço da mão de obra. Taxa, custo de preço da mão de obra, que é a diferença entre o custo, entre a taxa horária efetivamente realizada para a mão de obra, taxa real, e a taxa padrão, a taxa estabelecida por hora para a mão de obra direta, multiplicado pela quantidade de horas padrão. E aqui a variação mista, que é consequência do efeito da variação, como é que eu diria, de horas e a variação de taxa. Isso aqui a gente vai compreender melhor no exemplo prático. E, por fim, temos as variações dos custos indiretos de fabricação. Para aqui, a gente vai trabalhar apenas duas. Existem 3, 4 na literatura. Mas essas duas aqui completam o que a gente realmente precisa aqui. A variação de volume, que é a variação, é a diferença entre o custo padrão ajustado ao nível padrão e o custo que seria padrão ajustado ao nível real. E a variação de custos, que é a diferença entre o custo padrão ajustado ao nível real e o custo real. Isso é importante a gente entender essas 3 variações e não somente compreendê-las, mas também analisar as causas dessas variações. O mais importante nesses cálculos aqui é analisar as causas, os porquês das variações e preocupar-se principalmente quando elas forem desfavoráveis. E vamos resolver um exemplo prático no próximo encontro. Um exemplo prático para a gente poder entender a aplicação das variações dos 3 componentes do custo de produção: a matéria-prima, a mão de obra e os custos indiretos de fabricação.